Excelente dia! Olha aí, Instagram derrubou novamente. A gente tem que cuidar, né? Coloquei a música aí, mas o Instagram derrubou, não sei por quê. Vamos aguardar aí o Instagram avisar que já estamos online. Já tinha feito a minha introdução, mas a gente faz de novo, não tem problema. Voltando, avisando o pessoal que estamos aqui. Segunda-feira, de feriado. Feriado não, né, gente? Mas carnaval. É só para os fortes para estar aqui 6 horas da manhã, né? Gostando de ver. Mauri tá aí, as meninas que já tinham entrado, vamos entrar novamente. Excelente dia. Agora vamos aguardar o Instagram avisar, né? Será que eu fui punida? Estamos chamando os seguidores. Então tá bom, então tá bom. Senilda, excelente dia! Eu estava aqui na minha live bem linda e formosa e o Instagram me derrubou. Estava tocando a música, eu vou me assentar à mesa do Rei da Damaris. Para quem estiver entrando agora, compartilhe essa live. Eu vou contar um pouco para vocês como foi que iniciou a minha jornada. Essa jornada do autoconhecimento, essa jornada de transformação, quando foi que despertou em mim que eu precisava mudar e que a minha vida não estava aquele mar de rosas todo, né? E contar um pouquinho para vocês aqui, para que vocês entendam o porquê que eu faço hoje o que eu faço. Plena segunda-feira, 6h01 da manhã, já estava online aqui e chamando todo mundo aí para estar comigo. Chame todo mundo, vamos estar junto. A live estava maravilhosa. Hoje eu vou contar um pouco da minha jornada. Avise, gente, compartilha aí para pelo menos 50 pessoas aí do teu direct, tá? Excelente dia, Gaivota, excelente dia, Senilda, minha amiga do coração. Eu estava tocando uma música, a Glacineide, excelente dia, Glacineide. Eu estava tocando uma música aqui da Damaris e o Instagram me derrubou. Então eu estava contando que essa música, eu falei que eu vou cantar ela. Eu falava que eu ia cantar ela como testemunho depois que tudo meus perreios tivesse passado, mas que eu não sou cantora, gente. Eu só coloquei ela aqui pra cantar junto, né? Maurita, o Instagram me derrubou, Maurita. Mas sabe o que eu acho? Que são as músicas. Ele diz que foi interrompido porque alguma música não poderia tocar. Então, talvez seja isso. Mas estava bacana, né? Então, vamos compartilhar a live? Vamos chamar todo mundo para o Instagram realmente ver que é um perfil relevante, para entregar esse conteúdo para outras pessoas. Quem sabe a sua vizinha, quem sabe a sua amiga esteja passando pelo mesmo que eu passei lá atrás, esteja em alguma fase da vida por alguma dúvida que eu passei lá atrás e de repente uma palavra que fale já desperta a consciência, já expande a mente e já muda completamente aí nesse despertar. Esse é o meu objetivo, como eu falo, né, gente? Plena segunda-feira, feriadão aí, pessoal viajando, tudo. Não é opção e é missão estar aqui com vocês. Nós temos um grupo de WhatsApp, esse grupo se chama Missão Diva, onde eu mando conteúdos, eu mando resumo das lives para vocês lá. Para quem não entrou ainda, entre, tá perdendo conteúdo, tá perdendo tempo. E a minha missão aqui com vocês é ativar o poder da mulher. Quando o poder da mulher é ativado, quando ela sabe exatamente qual é o seu poder, qual é o seu potencial, quando ela resgata a sua identidade, ela se torna imparável, ela se torna tão poderosa que nada e nem ninguém para ela, porque ela sabe exatamente qual é a sua identidade em Cristo. Por que Deus formou você da maneira que você é? Então você acaba descobrindo isso, você resgata essa identidade, firma o seu propósito e não olha para os lados, e sim você vai olhar para o teu objetivo. Então a minha ideia aqui é ajudar sim as mulheres a despertar esse poder que tem dentro delas. E mulheres poderosas, mulheres felizes, mulheres que brilham, não vão se incomodar com o brilho de outras mulheres. Elas vão se juntar, vão se reconhecer e é assim que nós devemos ser. A gente deve se reconhecer uma das outras, né? Nós somos todas iguais, nós temos temores parecidos, nós temos papéis parecidos, nós temos medos parecidos, e se eu conseguir em algum momento da minha vida
dá a volta por cima no que eu vou contar aqui para vocês. Por que é que você não consegue? Consegue sim, consegue. Então vamos compartilhar a live, vamos chamar mais mulheres para estar aqui, mulheres despertas, né? É isso que a gente quer. Hoje eu quero a interação de vocês. Estamos aqui agora com 3 pessoas, mas vocês 3 que estão aqui podem me perguntar, podem começar a me bombardear de pergunta. Nossa live hoje vai ser bem sobre mim mesmo, sem filtro. Se eu puder responder, amém. Se eu não puder, amém também, né? Mas vai ser totalmente sem filtro e com conteúdo aqui para... A ideia, na verdade, é trazer esse conteúdo aqui para vocês, da minha vida mesmo, como foi que tudo começou, onde foi que eu me despertei. E, bem, eu tenho 44 anos hoje, né? Nasci na cidade de Assis Chateaubriand, no interior do Paraná. Dona Zeni, seja bem-vinda. Estamos aí com a 4ª integrante na live. E Dona Zeni, compartilhe a live. Também mande sua pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a mim, podem perguntar que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Se assim eu puder. Eu nasci em Assis Chateaubriand, uma cidadezinha do interior, costumo falar que sou VIP, né? VIP é vinda do interior do Paraná. E nasci num lar muito humilde, na verdade, né? Então, meus pais agricultores, minha mãe era boia fria, meu pai também tinha um pequeno lote lá, terra e tal, que eles plantavam. E com o tempo foram morar na cidade maior, que era Boa Vista da Aparecida, que tinha lá seus 5.000 habitantes. Então, ali em Boa Vista eu fiz a minha primeira infância ali, até uns 8, 9 anos eu fiquei ali em Boa Vista da Aparecida, que também é interior do Paraná. E ali eu estudava num período e no outro período eu trabalhava com a minha mãe, ia lá ajudar ela. Minha mãe era servente num banco, que era o Banco Bradesco, e eu ia ajudar ela. Mas essa menininha aqui que vos fala, é uma menininha que era muito sonhadora, eu sonhava demais. A gente não tinha TV em casa, então a gente morava nos fundos da igreja, nasci no lar cristão, e para não pagar aluguel por conta da situação, 5 filhos, né? Então a gente morava nos fundos da igreja, a gente limpava a igreja, cuidava da igreja, assim, do terreno, tudo. E em troca a gente tinha a moradia da casa pastoral. Quando o pastor ia da cidade maior para dar Santa Ceia, para cuidar lá dos seus membros e tal, ele ficava nessa casa. Então a gente aglomerava tudo num quarto só. Mas essa casa foi uma casa que eu tenho muitas lembranças da minha primeira infância. Eu lembro de limpar os bancos da igreja cantando, cantava muito. Eu sempre fui uma menina muito alegre, eu sempre fui uma menina com... O meu pensamento sempre foi um pensamento mais positivo. E eu limpava o banco da igreja, limpava a igreja, a gente não tinha TV nessa época, né? Pessoal, estão aí? Tô contando um pouquinho aí para quem vai entrando do começo da minha história, da minha vida, na verdade, né? Para vocês entenderem um pouquinho aqui como foi que tudo começou, o porquê de cuidar do universo feminino. E, na verdade, assim, eu cresci no lar cristão, meus avós, todo mundo evangélicos, mas existia uma religiosidade muito grande. Tudo era pecado, nada era falado dentro de casa. Para você ter uma ideia, você tem noção, assim, quantas travas eu cresci? Porque nem menstruação, por exemplo, falava-se em casa. Tipo, quando eu me menstruei, eu tinha 11 anos, eu pensei, será que é assim? Será que hoje eu virei mocinha? Olha aí, será que hoje eu virei mocinha? Então eram uns temas que não eram falados nada, sexo, dinheiro, não era falado sexualidade, esse desenvolvimento que a gente tinha em relação à adolescência também não. Era um tabu, mas a minha mãe e meu pai só davam o que eles sabiam, né? O que eles podiam dar. E eu cresci nesse lar de muita religiosidade. Então, meu pai, ele era o pregador oficial da igreja, lá do interior. Então, ele que cuidava dos cultos, ele que cuidava de fazer a leitura da Bíblia, a pregação e tudo. Mas muitas vezes a gente saía do culto, né? O pessoal, todo mundo ia embora e a gente começava a ver. Maioria das vezes, meu pai e minha mãe brigavam muito, 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 muito. Muitas brigas
terríveis, e eu cresci vendo aquilo. E eu não conseguia, eu não conseguia entender. Por que que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que meu pai e minha mãe falavam, né? Minha mãe cantava no louvor, minha mãe cantava no coral, e o meu pai pregava lá na frente, falava da Bíblia, e ao mesmo tempo eles brigavam tanto, era tão contraditório isso, eu não conseguia entender, não conseguia entender isso. E isso criava um nó na minha cabeça, né? Isso nessa primeira infância aí. E eu olhava aquilo e pensava, eu não quero isso pra mim. Eu não sabia o que eu queria, claro, com 8, 9 anos, mas eu pensava, eu não quero isso pra mim. O que eu agradeço muito, graças ao bom Deus, que eu não cresci com aversão a Deus, com aversão à espiritualidade. Eu cresci com aversão à religiosidade. Essa coisa de muito quadrado, muito tempo eu cresci no quadrado. Então tudo era pecado, nada podia. Nossa, qualquer coisa que fazia, a gente ia pro inferno, o diabo ia pegar. Então tinha uma religiosidade muito grande ali. E assim eu cresci. Quando a gente foi morar em Cascavel, eu com 16 anos já trabalhava, com 9 anos eu trabalhei de babá, com 16 já trabalhava num escritório de imobiliária, e lá eu já tinha meu próprio dinheiro, mas quem ia buscar meu salário era meu pai. Então eu não lidava muito com dinheiro. Olha aí, estou contando para vocês alguns códigos, crenças que eu quebrei lá na frente, depois foi trabalhoso, porque lá na minha infância, na minha adolescência, e como vocês também, com certeza, a gente tem muitas travas, muitas crenças que é criado nessa primeira infância. E eu não recebia meu salário, quem recebia, quem acertava o salário e tudo era meu pai. Eu fui ter acesso a dinheiro, a saber tudo depois dos meus 16, 17 anos, casei com 19, com 24 eu tive o meu filho, e aí, com 24 anos, quando eu casei com 19, eu transferi, né, tudo que eu tinha, a parte de paternidade do meu pai, na época para o meu ex-marido, né, o que é, infelizmente, muito comum as mulheres procurarem aí histórias que são parecidas. Porém, o meu ex-marido, ele não tinha esse perfil de ser agressivo, mas ele tinha um perfil de ser mais, como é que eu vou explicar para vocês, para ele ele tinha esse perfil de traição, de traição. Então vamos lá, falei que ia contar aqui para vocês. Então esse perfil para ele era mais comum. E com o tempo eu fui criando esse padrão de repetição da minha mãe, né? Minha mãe aceitou por muito tempo estar no relacionamento com meu pai. Hoje eles são separados, hoje a gente se dá muito bem, todo mundo. Mas na época, minha mãe foi com 40 anos mais ou menos de casado que ela se separou. E eu fui aceitando, eu olhava, eu percebia que eu era traída, mas eu achava que eu não vivia lá fora sem esse relacionamento. Olha a dependência emocional aparecendo aí. Olha a insegurança aparecendo aí. Mas eu não entendia por que eu era tão insegura. Eu me achava uma pessoa assim, eu sempre fui brincalhona, eu sempre cheguei nos lugares, eu sempre cheguei muito sorridente, eu sempre fui muito positiva. Mas muitas e muitas e muitas vezes eu chegava num lugar positiva, rindo, mas quebrada por dentro, por várias histórias no meu relacionamento. E eu não conseguia imaginar, eu não conseguia ver assim, como eu não conseguia sair, eu não entendia isso, como eu não conseguia sair daquela prisão. Eu vivia numa prisão onde a gaiola estava aberta ali, poderia sair a qualquer momento, mas eu não conseguia dar um passo para frente e sair daquela gaiola. E em nenhum momento eu fui aprisionada. Eu mesma era aprisionada onde? Nos meus medos. Eu mesma era aprisionada na minha insegurança. Eu mesma era aprisionada na falta de conhecimento. Eu não sabia que eu era capaz de respirar lá fora de um relacionamento. Então eu me tornei dependente emocional. E tudo que eu via, tudo que eu sentia, eu abafava para dentro de mim. Eu respirava fundo, eu chorava sozinha, eu falava com Deus e pedia para Deus. Eu falava: Deus, muda a pessoa, muda meu relacionamento, restaura meu casamento. E por muitos e muitos anos eu orei assim, dessa maneira: restaura meu casamento, muda.
E eu lembro que teve certos momentos da minha vida nessa época de casada, já tinha o Lucas, que eu falava, não, eu contava historinhas, né? Eu estava naquele barril, como eu falo, pensa um barril cheio de merdinha lá dentro, né? E aí tá fedendo, mas eu tava lá quietinha, que eu não queria nem me mexer, porque se eu me mexesse, era perigo feder mais ainda. Então eu pensava assim, se eu realmente descobri algo que eu já sabia, como assim? Oi? Mas eu pensava, se eu descobrir, o que eu vou fazer com essa informação? Então eu vou ficar quietinha aqui na minha. Se realmente ele tá traindo, mas eu sou a esposa, então tá tudo bem, vai passar. E aí eu ia pensando isso, olha como eu me maltratava, olha como eu não dava valor a mim, eu achava assim que eu não ia conseguir lá fora. Lá fora eu digo assim, de desbravar, de trabalhar, de fazer. Eu já trabalhava, eu tinha loja na época em Paranaguá, eu tinha loja de roupa, mas eu não era questão do trabalho em si, era questão da minha vida, era questão que eu não conseguia me ver lá fora dessa gaiola. E por muito tempo, durante 14 anos, eu passei nesse relacionamento. Eu achava que eu era feliz. Porque a única coisa que acontecia no meu relacionamento era isso, de traição, de resto estava tudo certo. A única coisa era isso. Então eu achava que eu era feliz. Eu tinha um pouco de atenção, para mim já era o suficiente, aceitava migalhas, né? Já para mim já era o suficiente. Quando eu ganhava o elogio, eu já ficava louca de feliz da vida. Quando eu não ganhava o elogio, eu ia pro quarto, muitas vezes chorar, às vezes me arrumava e meu companheiro nem percebia, eu ia chorar. Olha a dependência, gente. E assim eu fui crescer, assim eu fui vivendo num relacionamento por 14 anos. Teve um momento que eu cheguei no fundo do poço. Antes de chegar no fundo do poço, vocês estão aí, gente? Vocês estão conseguindo entender um pouquinho essa trajetória aí? Vocês conseguiram entender nessa primeira parte da história de que eu peguei e repeti a história? A minha mãe aceitava um tipo no relacionamento, eu acabei aceitando aquele tipo também. E muitas vezes no desenvolvimento humano a gente aprende que são duas maneiras que a gente faz, ou a gente faz padrão de repetição para os pais, a gente repete isso, ou a gente cria aversão. A gente cria aversão e a gente não quer saber daquilo e vai totalmente o oposto, totalmente o contrário. Então, por muito tempo, eu criei esse padrão de repetição da minha mãe. E eu tomei aquela dor da minha mãe como sendo para mim lá dentro, no fundo, eu não tinha segurança em mim, eu não sabia o meu valor, eu só era bonita e só era bonita. E eu achava que ser bonita era ser poderosa, eu achava que ser positiva, que sorrir, que ser a alegria da turma era ser poderosa, era ser protagonista. Só que não, porque eu não geria as minhas emoções. Por fora eu estava bela, por dentro eu estava aquele bolorento todo, né? E eu, por muito tempo, com 15 anos de relacionamento, 14 anos de relacionamento, eu vivi dessa maneira, descobri uma traição, um filho, né, fora do casamento, perdoei, e assim eu fui, e assim eu fui. E eu pensava, né, ele vai mudar, Deus vai mudar ele. Eu oro, eu peço para Deus mudar. Só que não, gente. Sabe o que eu vou dizer? Um código poderoso aqui para você. Você quer que seu marido mude? Você quer que seu filho mude? Mude você. Mude você. Que o seu mundo, o mundo total vai mudar. Então, quando eu comecei, eu aprendi a pedir a Deus que mudasse a minha vida. Todo o meu redor começou a mudar. Eu comecei a ter mais segurança, eu comecei a acreditar mais em mim, eu comecei a me posicionar. Tudo começou a mudar. Tudo. E aí, eu cheguei no fundo do poço, um certo momento, eu desci para Balneário Camboriú, numa situação que me ligaram que meu ex-marido estava com uma outra pessoa e eu desci atrás, olha o ponto que eu cheguei. Falei, hoje eu pego, eu não quero mais a situação, mas eu
nem sabia o que eu queria com aquela situação, na verdade. Se eu já sabia tudo aquilo, para que eu vou correr risco de pegar a estrada? Para que eu vou querer risco de ver tudo? Enfim, é dentro, era dentro. E eu desci para Balneário Camboriú e lá foi uma situação muito, mas muito triste, muito constrangedora. Cheguei no fundo do poço naquele momento e eu olhei toda aquela situação que eu passei aquele dia em Balneário Camboriú. Isso 9 anos atrás, mais ou menos. E foi a primeira vez na minha vida que eu tomei um fitoterápico para dormir, né? Porque estava assim, foi terrível. E eu olhei no espelho aquele dia. Para vocês entenderem, eu desci, fui até nosso apartamento, né? Achei que ele estava lá com uma pessoa. Fui no apartamento, cheguei ao apartamento todo vazio. Aí eu olhei assim, ele era no 22º andar, então dava para ver toda a Baía de Balneário. Eu olhei para fora assim, falei, o que eu tô fazendo aqui? Eles não estavam lá, não tinha ninguém, desci de Curitiba para isso. E eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Se eu sei o que tá acontecendo, Solange, por quê? Por quê? O que você tá fazendo aqui? Eu não quero mais essa vida para mim. Mas quando eu olhei para fora, quando eu olhei para o mar e eu falei, eu não quero mais essa vida para mim, eu também não sabia o que eu queria. Eu não sabia o que eu queria, eu estava perdida. Eu sabia que eu não queria aquela vida para mim, eu achava que eu não ia dar conta, mas também eu falei, chega, eu preciso dar um basta em tudo isso, eu preciso dar um basta, eu preciso olhar para mim. E ali eu fiz uma oração com uma amiga minha, peguei a Bíblia, li a Bíblia, fiz uma oração e falei, Deus, me mostra o caminho, me mostra, muda a minha vida. Eu fiz uma oração tão sincera ali, do fundo do meu coração, e eu falei para Deus, muda a minha vida, mostra o meu caminho, mostra para que o Senhor me criou. Eu não sabia para que o Senhor tinha me criado, eu não sabia qual era o meu propósito. Ultimamente, meu propósito era viver em função de descobrir o que o meu marido estava fazendo, deixando de fazer, e vivendo em função de família ali. E eu. E eu pedi para Deus naquele momento. Foi uma oração tão poderosa que Deus olhou e falou, acho que Deus falou, chega, né, filha? Você criou consciência, né? Ele virou uma chave para mim. Pega esse código aí, pega esse código. Oração vira chave. Fé, oração. Se você tá num momento em que você não sabe o que fazer, no teu relacionamento, na sua vida de trabalho, na sua empresa, com seu filho, se você não sabe o que fazer nesse momento, você se sente impotente, fecha os seus olhos e fale com Deus, mas fale numa sinceridade, entrega para Ele, entrega. E foi naquele momento que eu entreguei, olhando para o mar, e falei, Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Me ajuda, me mostra o meu caminho. E eu fechei a porta daquele apartamento. Gostava muito de lá, mas nunca mais eu voltei lá. Nunca mais eu voltei naquele apartamento. E voltei saí daquele apartamento, fechei a porta e não olhei mais para trás. E aí, ali, quando eu fechei a porta, saí, o Espírito Santo, a verdade, o Espírito Santo me incomodava, virei, fui até o shopping, assim, do nada. Aí ali eu encontrei ele com uma outra pessoa. E aquele momento, para mim, assim, o mundo caiu, eu não sabia o que fazer com aquilo ali tudo, mas Deus já sabia. Deus já tinha um plano para mim. Eu precisei passar por tudo o que eu passei, por todos os medos, todos os temores, por humilhação. Eu precisei passar para eu chegar até aqui hoje e falar para você que eu sei o que é sentir essa dor e eu superei. Eu sei como sentir essa dor e eu superei. Eu superei em perdão, eu superei em autoconhecimento, eu superei na gratidão. Hoje eu agradeço tanto a Deus, de verdade, por todas as dificuldades que eu passei lá atrás. Porque se eu não tivesse passado tudo o que eu passei, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Uma mulher forte, uma mulher resiliente, uma mulher que de verdade hoje não é só no oba-oba e enxerga a vida com mais positividade
enxerga sempre um lado bom, sempre, sempre, sempre um lado bom. E ali eu passei mais ou menos uns 6 meses para eu conseguir, não, foi 1 ano e meio, mas 6 meses para eu entender que eu estava em fase de separação. E depois 1 ano e meio para eu dizer se estou liberta emocionalmente, eu estou liberta. E foi quando eu fiz uma oração de perdão. E eu, mais uma vez, olha o código, mais uma vez uma oração muito sincera de perdão. Que eu já não conseguia mais, 1 ano e meio, né? Ele já estava vivendo a vida dele para lá, eu vivendo a minha aqui, mas sobrevivendo, não estava vivendo. E eu um dia falei, Deus, eu olhei assim num lago, eu tenho essa conexão com o mar, com água, com natureza. E eu estava lá no Fazenda Parque Hotel e eu olhei assim para o lago e falei assim, Deus, me ajuda a perdoar, eu não consigo perdoar, me ajuda, isso aqui tá me corroendo por dentro. Me ajuda a perdoar fulano, ciclano, Beltrano e não sei o que. Quem eu sabia ali que eu tinha que perdoar, eu fui falando. E foi tão libertador que eu senti assim que saiu com a mão aquele dia, sabe? Essa oração de perdão. Então, hoje eu quero contar essa história para vocês. Eu tenho tantas outras histórias, mas hoje em específico, porque por muito tempo eu não queria falar dessa história em rede social, eu não queria falar dessa história com tamanha vulnerabilidade para vocês aqui, porque eu achava que era uma coisa minha. Mas a partir do momento que eu entendi que eu tenho um chamado e que hoje eu tenho esse propósito, eu tenho essa missão em despertar as mulheres para o poder que ela tem. E não necessariamente precisa se separar, não necessariamente a vida de cada um, mas necessariamente você precisa se amar. Você precisa saber qual é o seu valor. A partir do momento que você souber qual é o seu valor, qual é o seu propósito, qual a sua missão, a partir do momento que você souber qual a sua identidade firmada em Cristo, você não se maltrata mais. Você não aceita mais migalhas. Você não aceita ser maltratado mais. Deixa eu ver aqui, pera aí, que eu já vou contar tudinho pra vocês. A Senilda diz aqui, que história, como você conheceu seu ex-marido, já conta. Eu fui atrás também, o meu casamento aí dei o basta e separei. A Maurita falou exatamente. Se não tivesse acontecido tantos perrengues na nossa vida, com certeza não conheceríamos pessoas incríveis e maravilhosas que estão hoje na minha vida. Exatamente. Na verdade, meu ex-marido eu conheci em Cascavel, Maurita. Eu trabalhava no escritório de advocacia e ele foi lá como cliente. A gente acabou se conhecendo lá em Cascavel, no interior do Paraná, tá? E aí a gente namorou por um tempo e aí depois que a gente veio embora para Paranaguá e a gente casou. Então foi dessa maneira que a gente se conheceu. Mas voltando, a partir do momento que eu aprendi a orar, a Bíblia fala, né? Tudo que pedires, crendo, o recebereis. E muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Então, por exemplo, quando eu peço a gente ora, né, pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos companheiros, mas mudar mesmo é só se ele abrir seu coração, só se a pessoa abrir e falar, eu quero mudança, eu quero transformação. Senão, não, porque até Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Senão, não. Então, nós devemos trazer essa autorresponsabilidade para nós, de mudança nossa, de transformação nossa. E aí eu falo sempre, quando eu mudo, o meu mundo muda. Então, como eu falei, por muito tempo eu não trazia essa história, porque eu achava que era uma história minha, uma história que não precisava ser exposta. Mas, a partir do momento que nós temos um chamado e que nós podemos, com o nosso chamado, mudar uma vida que seja, através da nossa fala, através do nosso exemplo, através da nossa superação, já está valendo tudo, né? Vocês têm mais perguntas aqui, meus amores? Cadê o pessoal? Em plena segunda-feira de carnaval, nós estamos aqui
falando de história de vida, tô contando um pouquinho para vocês. E aí nessa separação eu abri uma loja que era uma franquia, peguei como projeto de vida para mim, falei, vou trabalhar, vou enfiar a cara no trabalho e vou fazer acontecer. Quando eu comprei essa loja, essa franquia, abri a primeira loja no Paládio, a segunda no Estação e em 1 ano e meio eu abri a terceira loja no Barigüi. E uma amiga minha, ela disse assim, Sol, ela me ligou um dia e falou, Sol, eu fiz um curso e esse curso mudou a minha vida. E ele tem tudo a ver com você, ele é para empresários, para você aprender a gerir equipe, a gestão de negócios, enfim. E eu falei, opa, deve ser bacana, né? Para aprender a gerir os negócios e tal. Tava totalmente perdida. Peguei o projeto, não porque eu queria, mas peguei o projeto como separação, né? Olha outra coisa, outro código aqui que eu trago para vocês. Quando você for trabalhar com algo, trabalhe com algo que você ame. Trabalhe com algo que tenha a ver com o teu propósito, com a tua transformação. Tudo bem que a loja me trouxe até aqui também. As pessoas que eu conheci lá me fez crescer. Mas eu abri a loja por uma questão de orgulho, de ego ferido, por uma questão de que, eu posso, eu vou, as pessoas vão ver, eu vou dar a volta por cima mesmo, e não por mim, não pelo meu propósito. Na época eu abri a loja justamente para mostrar que eu podia fazer o que eu queria mesmo, por ego. E aí eu abri essa loja e estava totalmente perdida, né, na vida pessoal, e essa minha amiga disse o seguinte, Sol, vai fazer esse curso, vai amar. Quando eu entrei nesse curso, MBM, era 1 ano e meio, ele tinha exatamente tudo que eu procurava, ele ensinava gestão, falava que ia te ensinar a ter 90 dias de férias, ele trazia como você gerir equipe, só que o que mais me pegou nesse curso não foi a área profissional. Esse curso me trouxe tanta transformação, eu estava no momento certo, na hora certa, naquele curso certo. Isso é maravilhoso, porque se eu tivesse estado naquele curso ainda casada, se eu tivesse estado naquele curso, 2 anos antes, 1 ano antes, não seria para mim naquela época. Então veio na hora certa, no momento certo, e eu agarrei aquela oportunidade de conhecimento para mim e me enfiei no estudo, no trabalho, e fui desenvolvendo. Então, ele trazia uma parte, assim, técnica de trabalho, mas uma parte ele trazia muito autoconhecimento. Coisa que eu nunca tinha parado, gente, para pensar em mim. Eu pensava sempre para agradar o outro. Pensava como é que eu vou resgatar esse casamento, como é que eu vou cuidar do meu filho, como é que eu vou cuidar do outro, como é que eu vou agradar a todos. Eu tentava agradar a todos, mas eu não me conhecia, eu não parava para cuidar de mim. E aí naquele curso eu tive a oportunidade de conhecer e ter mais proximidade do conteúdo da gratidão. Ali naquele curso eu tive conteúdo de testes de autoconhecimento. Ali eu descobri que eu gostava da cor amarela, que eu nem sabia que cor eu gostava. Então, eu comecei a descobrir uma nova Solange ali naquele curso. E foi 1 ano e meio, gente, que eu saía de lá chorando. Era uma vez por mês o curso, todas as vezes, era o dia inteiro. A gente começava às 7h30 e até, 7h30 da noite. Mas eu saía de lá muitas vezes chorando, parecia que eu estava flutuando, que eu pensava, será que eu sou uma farsa? Quem eu sou? Comecei a descobrir uma nova Solange. Eu comecei a resgatar a minha identidade, que antes eu vivia na superficialidade, eu vivia para agradar o outro, eu vivia pelo outro, para a vida dos outros. Eu não sabia o que eu queria, abria as coisas, fechava as coisas, não sabia. E aí eu fui descobrindo que eu gostava da cor amarela. Eu fui descobrindo que eu estava usando a loja para fazer o que eu amo. E o que você ama, Sol? Eu amo cuidar de mulheres. Eu amo me reconhecer em outras mulheres. Eu amo ajudar as mulheres nessas mesmas dores que eu passei. E eu descobri que eu usava a loja. Eu abria a loja todos os dias para viver a minha missão, que era cuidar das mulheres, porque o meu público era feminino, era uma loja de sapato feminino.
E ali eu criei nessa loja, no tempo que eu vivi, né, mais ou menos uns 6, 7 anos com a loja, criei uma legião, assim, de fãs da loja, da marca, de amigas, de mulheres, conheci muitas e muitas mulheres ali, eu ia em muitos eventos, fazia muitos eventos, sempre valorizei muito o universo feminino, as mulheres, e ali eu fui criando a minha história, ali eu fui construindo uma nova Sol. Ali eu fui construindo uma nova versão. Todos os dias eu olhava para o espelho e falava só, uau, tô gostando do que eu tô vendo, hein? Eu via um sorriso diferente. Antigamente eu sorria, eu sempre tive Cristo, eu sempre tive minha espiritualidade aflorada. Mas eu me sentia mais leve, eu me sentia mais eu me sentia mais verdadeira. Eu comecei a aprender a impor limites, a mostrar que na minha vida tinha um quadrado, e tem até hoje. Nesse quadrado só entra quem eu permitir. Mas isso foi fácil? Não, não foi fácil. Sair da zona de conforto, mudança, não é nada fácil. Aí as pessoas começam a te olhar diferente. Quem estava acostumado a entrar e sapatear ali na minha vida, começou a olhar e julgar e falar, nossa, mas a Solange agora que foi para esses cursos mudou, tá convertida aí para os cursos tal, para positividade, tá convertida na gratidão, agora só quer saber disso. Ah, não, Solange, olha, eu tive pessoas da minha família que falavam assim, ai não, você tá tão chata com esses assuntos, que eu preferia você antes. Aí eu olhei e falei assim, você preferia eu antes, na ignorância, sendo traída, triste por dentro, e é assim que você me preferia antes. Incrível, é assim. Então, deixa eu ver o que a Zeni disse aqui. A dona Zeni diz assim, tudo que aconteceu comigo foi por causa da religiosidade. Estou tratando isso agora. Deus colocou vocês na minha vida. E a Senilda diz, com essa simpatia você conquista as pessoas, você falando como se você nunca tivesse passado por isso, tua energia contagiava as pessoas. A Senilda me conhece desde a época da adolescência, né? E eu nunca fui uma pessoa de reclamar, né, Senilda? Foi o que eu falei, assim, eu sempre tive esse meu cérebro mais positivo, eu sempre tirei proveito das coisas boas da vida. E eu nunca fui de reclamar, não. E aí, voltando, eu comecei a descobrir uma nova Solange. E as pessoas começaram a me julgar, quem me conhecia, quem estava acostumada com aquela Solange que ia para cima, para baixo, corria, fazia, acontecia tudo pelo outro e nada por mim. Comecei a me priorizar. E aqui está um código poderoso, gente. Se priorize, se valorize, isso não é egoísmo, isso é amor. Quando você ama a Deus, quando você se ama, quando você ama o próximo, você está na frequência da abundância, você está na frequência da plenitude. Quando você ama, vibra na frequência do amor, não adianta você falar que ama a Deus, não adianta você falar que ama o próximo e não se amar. Se você fica fazendo o tempo todo o que os outros querem, acaba com a tua saúde, não se prioriza, fica estressada, não faz as coisas não porque quer para os outros, mas sim porque tem que agradar. Se você faz isso, pare tudo, porque isso aí não leva a lugar nenhum. Você precisa estar nessa tríade do amor. Ame a Deus, ame a você e ame o teu próximo. Aí você abre esse portal, o portal da abundância, da prosperidade. Aí você abre uma vida para a vida em plenitude. Porque você está cuidando do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. E quando você é curada, olha isso, quando você é curada, você cura outras pessoas. E eu só vou com as pessoas até onde eu fui comigo. Eu sempre falo isso. Então eu só vou com as pessoas até onde eu fui comigo. Se eu conseguir perdoar todos que me feriram, hoje eu consigo falar de perdão, hoje eu consigo ajudar pessoas a perdoarem, hoje eu consigo ajudar a pessoas se libertarem do perdão. É libertação, gente. Porque quando você continua com aquela falta de perdão, com aquela raiva, com aquele rancor dentro de você, é você tomando doses homeopáticas de veneno todos os dias, querendo que o outro morra. E não vai morrer. Quem vai morrer vai ser você. Quem ia morrer ia ser eu, de perigo até de um câncer.
de tanta coisa que eu colocava para dentro, tanta coisa que eu colocava para dentro. Eu acredito muito que eu não desenvolvi, Deus o livre, uma doença nessa época toda, porque eu tinha, por todo lado que eu engolia muita coisa, que eu guardava muita coisa, eu tinha o meu lado da espiritualidade muito forte, eu tinha a minha positividade muito forte, eu sorria o tempo todo, eu sempre brincava o tempo todo, e isso ajuda no nosso cérebro. Porque se eu fosse uma pessoa que guardasse o tempo todo para mim tudo que eu passei, tudo que eu via, tudo que eu engolia, e ainda assim reclamava, chorava, eu tinha entrado numa depressão. Como a Senilda disse ali, que eu fui uma pessoa que eu passei por tudo que eu passei, e a minha energia contagiava as pessoas, continuava a mesma, e não era uma máscara. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, porque eu peguei o código aqui na Bíblia, sabe? Aquela paz que transcende todo o entendimento que Deus fala na tua palavra. Aquela paz é aquela que Ele nos dá, Ele nos deu de graça, basta a gente pegar. Pegue ela, acesse ela. E independente dos teus problemas aí fora, você vai ter a paz que transcende todo o entendimento. Independente de você estar triste ou feliz, independente de você estar triste ou alegre, você sente paz de espírito. E quando você sentir que está sufocado, que o coração dói, que você está tendo que suspirar, respirar mais fundo, pede essa paz, acesse essa paz. Essa paz Deus já deu, Ele já deixou aqui. Ele já deixou aqui. Então, essa paz que eu sempre tive, eu aprendi muito cedo a acessar essa paz. E eu fui para o autoconhecimento, comecei a fazer curso através do MBM, então eu fiz daí fui fazer mente milionária, aí fui para PNL, aí fui para o coach, mas sempre trazendo para mim, né, para eu me desenvolver. Quando eu caí na psicologia positiva e que eu vi que tudo que eu vivia em questão da felicidade, da gratidão, eu poderia ensinar as pessoas a serem mais felizes, eu poderia ensinar as pessoas a viver a vida mais leve através da psicologia positiva, eu poderia ensinar as pessoas a abrir o portal da prosperidade através da gratidão, da generosidade. Eu falei, uau, é isso que eu quero para minha vida. E eu, nesse meio tempo, resolvi vender as lojas, nessa época de curso, vendi minhas lojas. E de novo, tá? Naquela época, lembra quando eu contei que eu olhei através da janela e falei, Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida, mas me ajuda. Porque o que eu não sei o que fazer já é um autoconhecimento, já é alguma coisa, eu já tô me questionando, mas não vai me levar para o próximo nível, não vai me fazer mudar o próximo passo. Me faz ficar estagnada, eu não sei o que fazer, eu tô aqui parada. Eu sei que eu não quero isso pra mim, mas eu não sei. Agora, quando eu sei qual é o meu propósito, quando eu sei o que eu quero pra minha vida, aí eu avanço, aí eu avanço, aí eu avanço, aí eu avanço. E aí é um passo de cada vez, um passo de cada vez. E foi isso que aconteceu quando eu fechei minhas lojas. Eu falei, bom, eu vou cuidar de pessoas. Como ainda eu não sei. Mas eu vou cuidar de mulheres. E eu comecei a fazer confrarias. Das minhas confrarias, sempre tinha um cunho um cunho de autoconhecimento, de empoderamento, de autocuidado, de autoamor. Sempre teve, mesmo que intuitivo. E eu sempre trazia essa pegada nas confrarias. E eu fui fazendo os cursos, e eu fui me descobrindo. Gente, eu estou há 9 anos nessa jornada. Então, quando eu falo para vocês que recomece quantas vezes for necessário. Se tiver que parar agora, respirar e mudar o rumo, mude. Tá tudo bem. A vida é uma jornada e ela precisa ser leve. E se a gente se apega muito, muito, como diz a dona Zenili, na religiosidade, se a gente se apega muito, mas eu estudei isso, era para fazer a vida inteira isso e agora eu vou mudar, como assim eu vou mudar? Desapega. Se você tiver que mudar o rumo, mude. Se for algo que você descobriu que é o teu propósito, faça essa transição de uma maneira muito clara, muito objetiva, mais planeje, mais consciente, né? Muito consciente, mas mude um passo de cada vez. Não é o que a gente aprende no Divas Day Training, quem fez?
um passo de cada vez. Você acessa esse recurso e você não fica afobada para poder fazer as coisas rapidamente. Ai, porque tem que acontecer. Calma. Um passo de cada vez e respira. E aí eu recomecei com as confrarias e depois das confrarias eu fui fazendo curso. Comecei a lançar os workshops de conhecimento de coisas que eu fui adquirindo, workshop da gratidão, aí fui fazer curso de palestra, fiz as palestras todas na área da positividade, positividade no trabalho, importância da positividade, mudança de mentalidade e comecei. E eu olho para trás hoje e olho essa jornada toda que eu fiz, que é um passo de cada vez, de fato, e eu agradeço tanto a Deus por tudo que eu passei e que não foram poucas coisas, não. Eu só me tornei essa mulher que eu me tornei hoje. Eu só posso chegar hoje e olhar nos olhos de tantas mulheres e dizer, vem aqui, eu posso te ajudar. Eu já passei por isso, eu já superei isso. Então vamos juntas, vamos caminhar juntas. E depois de tanto conhecimento, tanto autoconhecimento, tantos choros, sair da zona de conforto dói pra caramba, se conhecer dói pra caramba, sabe por quê? Você não é feito só de coisas boas, Deus nos fez só de coisas boas, mas no decorrer da vida, conforme a gente vai crescendo, a gente vai pegando, né? Vai criando umas ervas daninhas dentro da gente, né? E a gente vai pegando coisas aí no decorrer do caminho. E a gente começa a descobrir nossas sombras. Nossa, eu tinha raiva, eu tinha ódio, eu tinha inveja. Eu achava que fulano tinha muita sorte, mas não é sorte, é trabalho. Aí você vai começando a ter consciência das suas sombras também. Quais são as suas sombras? Porque nós somos seres duais, né? Nós temos essa dualidade. Então, para existir o dia, primeiro veio a noite, né? Então, nós sabemos que existe o bem e existe o mal. E aí, quais são as suas sombras? Você sabe? Você já parou para pensar? Quais são as suas sombras? E se você, por exemplo, sente inveja de alguém, por que não assumir para você e falar assim, poxa vida, eu tô com inveja, deixa eu ver o que eu posso refazer isso aqui, ressignificar, pegar como inspiração e fazer igual ou melhor, não sei, mas me comparando com a minha vida e não com a vida do outro. Então, quando eu comecei a descobrir quais eram as minhas sombras, quais eram as minhas qualidades, quais eram os meus talentos, isso começou a potencializar. Começou a ficar tão forte em mim, começou a criar uma nova Sol que ficou assustador. E eu comecei a acessar coisas que antigamente eu jamais imaginei acessar, como por exemplo o coração do Pai. Comecei a acessar o coração do Pai, sem religiosidade, sem medo de ser pecado, sem medo de estar pecando o tempo todo. Eu simplesmente comecei a entregar, quando a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. Entrega os seus projetos a Deus, entrega a sua vida a Deus, mas entrega verdadeiramente. Muitas vezes a gente entrega, coloca nos pés e fica ali com a mão em cima, né? Tipo, mas se der qualquer coisinha, qualquer BO, eu pego aqui. Confia. Quando você acessa o coração do Pai, quando você confia, quando você ora a oração da verdade, da tua verdade, quando você ora sabendo exatamente o que é do fundo do teu coração com a tua verdade, as coisas começam a acontecer. E foi assim que começou a acontecer na minha vida. Quando eu percebi, eu comecei a fazer os meus workshops, as minhas palestras, eu já estava namorando, hoje eu tô noiva, inclusive, comecei a atrair pessoas verdadeiras para perto de mim, comecei a atrair amizades verdadeiras também para perto de mim, e o portal da prosperidade começou a abrir, e foi abrindo, e eu fui aprendendo a lidar com o dinheiro, eu fui aprendendo a me planejar, eu fui aprendendo a me organizar, coisa que eu não fazia antes, eu fui aprendendo a me posicionar, eu fui aprendendo a dizer não, muitas vezes,
Eu fui, não tão leve, mas tão gostoso, tão bom, que tá tudo certo. Eu fui aprendendo tudo isso no decorrer da minha jornada, mas foi um passo de cada vez. Eu tomei o primeiro passo lá atrás, quando eu fiz aquela oração e falei: Deus, chega, me mostra o caminho. Não quero mais isso para mim. Depois eu tomei a decisão de perdoar. Quando eu decidi perdoar, aquilo me liberou, aquilo me deixou tão mais leve. Aquilo tirou um fardo do meu peso, das minhas costas tão grande. E aí eu fui caminhando, eu fui me conhecendo, eu fui me tornando uma nova versão todos os dias, mas uma melhor sol para mim mesma. Eu aprendi a parar de me comparar com as outras pessoas. Cada pessoa tem a sua jornada. Cada pessoa tem os seus bastidores e também tem os seus palcos. Eu tenho o meu. Eu sei quais são os meus bastidores. Eu sei. Quando eu estou no palco, muitas pessoas olham no palco da vida e falam: nossa, mas a Sol é tudo de bom, a Sol é essa energia, a Sol, mas não sabe os meus bastidores. Não sabe tudo o preço que eu pago para estar onde eu cheguei hoje. E ainda estou só na metade. Estou só na metade. A minha jornada está só na metade. E a nossa jornada pode ser leve quando caminhadas juntas. Quando eu disse que eu amo me reconhecer em outra mulher, e quando eu paro para conversar, olhar nos olhos e ver que os mesmos problemas, mesmos medos, mesmos temores que eu tenho, essas outras mulheres também têm. E de repente o que elas já passaram, elas podem me ajudar a superar. E o que eu já passei, eu posso ajudá-las também a superar. E essa é a minha missão aqui com vocês. Missão diva é isso, é trazer à tona a melhor versão de diva que você já possui aí dentro de você. Esse poder que você tem aí dentro de você de transformar outras vidas. Mas para você se inspirar outras pessoas, outras mulheres e transformar outras vidas, você precisa se transformar, você precisa estar transformada. Você precisa saber o seu valor, você precisa extrair de dentro de você o seu poder. Seu poder está aqui, ó, nas suas mãos. Quem é que está aqui? Gente, vocês estão tão quietinhas, eu estou hoje muito profunda, né? Vocês não estão sentindo que eu estou muito profunda hoje, gente? Quem está aqui? Tem mais alguma pergunta para fazer? Já estamos quase encerrando, mas eu quero dizer para vocês que hoje eu vivo na plenitude e não é só da palavra, não da boca para fora, porque eu falo para todas as mulheres que eu mentoro, mulheres que me seguem, que estão no Clube das Divas, todas vocês que começaram a dar frutos, que ajudam outras pessoas, todas vocês que cresceram, que floresceram e que começaram a dar frutos, vocês estão na plenitude, porque a plenitude é quando a gente começa a dar frutos. E eu vou te dizer o seguinte, na minha vida eu jamais imaginei estar vivendo o que eu vivo hoje. Para mim é sobrenatural, isso que eu tenho promessas de Deus que eu vou viver muito mais coisas e entra no meu coração, eu acredito. Mas hoje ninguém nem sabe quem é. Por exemplo, antigamente eu vivia nessa dependência emocional, né? Hoje eu vivo por mim, eu vivo por Cristo, eu vivo pela minha família, mas eu vivo muito por mim. Então hoje eu estou aqui nesse projeto de vida para dar frutos, para florescer, para dar frutos, florescer e dar frutos o tempo todo. E a vida flui dessa maneira, que quando eu começo a dar frutos aqui, tô dando laranja aqui, mais laranja vai vir, mais laranja virá. Então, quando você começa a dar frutos, você está na plenitude. Pega esse código. A paz que transcende todo entendimento não depende das suas emoções. A paz que transcende todo entendimento e que Deus já te deu, está aí, basta você acessar. Independente das circunstâncias lá fora, não vive por circunstâncias, viva por decisão. A Semilda perguntou assim, não sei se você comentou, mas minha pergunta em qual momento você tomou essa decisão? Então, na verdade, a decisão eu tomei, falei lá atrás na live, foi quando eu cheguei no fundo do poço, que eu desci para Balneário Camboriú, peguei meu ex-marido com outra pessoa e eu cheguei ali no fundo do poço. A gente chegou numa situação tão constrangedora, tão humilhante para mim,
que eu jamais imaginei passar por aquilo, e eu olhei ali no espelho, da onde eu estava, do local ali, e eu chorando, eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero mais. Foi naquele momento, foi ali, teve o momento do apartamento que eu olhei lá pro mar e eu falei, fiz uma oração muito, 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 muito verdadeira para Deus. Eu disse, Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Me ajuda, me mostra o que é que eu preciso fazer, qual é o caminho que eu preciso tomar, mas eu não quero mais isso para mim. E aí, quando eu peguei essa situação, que foi no mesmo dia, no mesmo instante ali, eu olhei no espelho e falei, toma vergonha na sua cara, Solange. Cata esses cacos que estão aí, junta eles, cola, faz alguma coisa, mas vai viver a sua vida, vai viver a sua vida, não dá mais. Então eu tive que chegar no fundo do poço e olhar para mim e catar os cacos ali e pedir para Deus colar, mas ele não só colou, ele pegou eu como um barro e me fez de novo, né? Como diz aquela música, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Então, quebra a minha vida e faz de novo. E foi o que ele fez. Ele fez uma nova Solange, ele fez uma nova versão, mas ele fez, na verdade, uma nova Solange que já era a que ele tinha feito quando ele me desenhou, quando ele me mandou para cá. A gente é que vai estragando no decorrer do tempo, a gente é que vai colocando coisas ruins aí dentro de nós. E nós podemos resgatar essa pessoa que Deus fez pra gente ser aqui na Terra, na plenitude, pra gente ser feliz, pra gente reinar aqui na Terra, pra gente ser abundante, pra gente ser pleno. Foi nesse momento, Senilda, que eu tomei essa decisão e fui em busca de viver a minha história. Eu fui em busca de ser protagonista da minha história. Eu fui em busca de ser uma mulher poderosa, de dentro para fora, de ser uma mulher segura. Eu fui em busca de viver a plenitude. E eu fui em busca também de saber qual era o meu potencial. E hoje eu sei que o meu potencial, o céu é o limite, não existe limite para sol. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui com toda a história, gente, vale a pena cada segundo, valeu a pena cada momento dessa decisão que eu tomei lá atrás. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, que rumo teria sido a minha vida hoje? Como eu estaria hoje, será? Eu não sei, mas eu não estaria liberta do jeito que eu estou hoje. Eu não estaria livre para viver a vida como eu quero, da maneira que eu quero hoje. Então fica aqui a minha história para vocês, de onde eu vim e por que o querer estar ajudando a ativar aí o poder das mulheres, a ativar a diva que existe dentro de você. Jamais aceite migalhas, jamais aceite migalhas em relacionamentos, jamais aceite ser maltratada, pare de se maltratar, pare de julgar, pare de se julgar. Pare de ser, sabe como? Ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim. Não é, não é. Deus te fez para prosperar. Deus te fez para você viver uma vida em abundância. Deus te fez para você reinar sobre essa terra. Deus te fez para você ser princesa do Senhor. Ele te fez com DNA lindo. Você é linda, você é maravilhosa. E você pode tudo o que quiser. Basta você acessar. A Zeni diz, para mim o fundo do poço foi o melhor lugar. Descobri que eu podia subir com a minha própria força, eu e Deus. Exatamente, Zeni. Isso aí, meus amores. Gostaram da live de hoje? Foi um pouco diferente, foi sem conteúdo teórico, mas eu trouxe muito da minha história, trouxe totalmente da minha história. Eu queria que vocês conhecessem um pouquinho o porquê de eu gostar tanto dessa área aí das mulheres, de empoderar as mulheres, de falar que elas podem. Aconteceu comigo, eu acreditei no meu potencial, depois de muitos anos vivendo sem acreditar, hoje eu acredito 100%, 1000% no meu potencial. Hoje exatamente eu sei onde eu quero chegar, eu tenho clareza disso, onde eu quero chegar e eu sei onde eu vou chegar. Hoje eu tenho certeza do aqui agora, onde eu estou, qual o momento da minha jornada em que eu estou. Hoje eu tenho
tantas outras mulheres que estão aí no Clube das Divas, que me acompanham aqui nas redes sociais e que se inspiram e que são mulheres inspiradoras também. Amo vocês na minha vida, agradeço tanto a Deus pelas pessoas que passaram na minha vida, algumas ficaram, outras não, e agradeço por todas. Senilda, você é uma bênção na minha vida, quantas histórias nós temos juntas desde adolescente, né? E Mauri tá aqui com a gente sempre também, pessoal que nos acompanha aqui. Então, gratidão por estarem aqui, acompanhando essa minha jornada. Estamos juntas até depois do fim. E quero que cada uma de vocês também venha um dia fazer, de repente que seja uma live comigo e fale: Sol, em um momento um conteúdo teu despertou algo em mim e hoje eu estou aqui. Então foi por conta daquela pessoa lá que me convidou para fazer o curso, eu comecei nos cursos e hoje eu estou aqui, né? Então a gente tem que estar aberto para mentores, aberto para o novo, parar com tanta religiosidade. A religiosidade não leva a nada. Acesse o coração do Pai. Acesse o coração do Pai. Com que, Sol? Acesse com gratidão, com louvor, com perdão. Acesse. E você vai ver a sua vida se transformando, como a minha transformou. Amo vocês. Gente, amanhã a live está incrível. Amanhã vem uma diva, que é a Kênia. A Kênia, a gente vai falar sobre perdão, como perdoar quem nos feriu. E ela fez o Divas Day Training lá, eu fiz uma intervenção com ela sobre perdão, foi maravilhoso. E hoje ela está vivendo a vida na plenitude. Hoje ela está colhendo frutos das decisões que ela tomou. E são frutos deliciosos, maravilhosos, suculentos. E amanhã, então, convide todo mundo para estar aqui 6h01 da manhã, porque não é opção, hein? Inspirar outras pessoas é missão, meus amores. Vamos inspirar outras pessoas, vocês aí também. Entra pro meu grupo de WhatsApp, convida outras mulheres para estar no grupo. Vamos criar uma legião de mulheres felizes, inspirando outras mulheres. Assim não tem tempo para nada, né? Assim não tem tempo de fofoca, não tem tempo para raiva, não tem tempo para inveja, não tem tempo de nada. Então coloque essa mulherada, tudo, convida elas para estarem no meu grupo de WhatsApp. Vocês que não entraram, entrem também. Tamo junto até depois do fim. Excelente segunda-feira, viu? Amo vocês.